Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito de Copa América. Sim, estamos em maio e a Copa América aí em junho. Em breve teremos 2 amistosos, a convocação aí para essa próxima competição tão importante, ou será que não? No vídeo de hoje é sobre isso que a gente vai falar. Tô aqui com meu parceiro Leandro para a gente debater um pouquinho a respeito de Copa América, dizer se a gente está ansioso, se é importante um possível título, se na verdade o processo é o que importa nessa Copa América de 2024. Vamos debater um pouco a respeito disso, mas já convido vocês para nos comentários dizerem se vocês ainda se importam com essas competições que não Copa do Mundo? Vocês se importam com a seleção brasileira? Vocês acham que um possível título pode ter impacto na nossa próxima Copa do Mundo? Deixem aí nos comentários e confiram também o link na descrição da Estrela Bet, bônus e promoções exclusivas para vocês. Meta de 10 likes e se vocês ainda se importam com a seleção brasileira, Brasileiragem é o lugar certo para você. E aí, Leandro, Copa América chegando depois de 2 amistosos interessantes aí na nova era Dorival. Temos pela frente aí essa nossa primeira competição. Você está empolgado? Você acredita que o torcedor brasileiro, galera que você convive no trabalho, etc., está interessado em ver a seleção brasileira numa competição de mata-mata? Diz aí qual é o seu panorama para essa próxima competição tão importante que a gente vai cobrir. Fala galera, um grande abraço a todos do Brasileiragem. Léo, eu não diria muito empolgado, mas eu tô ansioso. Eu tô ansioso pra gente ver como que o Dorival vai trabalhar dentro da Copa América, quem ele vai levar primeiramente, né? Qual vai ser essa convocação? A gente sabe que pode ter algum corte imediato ali, questão de lesão, algum imprevisto que pode acontecer. E referente aí à expectativa para a competição, eu vou falar por mim aqui, primeiramente, cara, eu tô colocando muita fé nessa competição, até pra gente, por exemplo, se a gente ganha essa Copa América, cara, é um alívio primeiro, porque a gente vai comemorar ali um título, né, de expressão, digamos assim, e é um start para a Copa do Mundo, né, o que a gente precisa de ânimo e o que a gente precisa de confiança na seleção brasileira para disputar a próxima Copa do Mundo, né? O brasileiro hoje tem uma visão de que eles não estão se importando tanto quanto deveríamos, entre aspas, porque já teve Copa América que já teve, né, quase que feriado ali para ver o Brasil jogar. Então, a importância de hoje da sociedade, dos torcedor brasileiro para a Copa América, eu estou sentindo um pouco fraca, tanto que não tem nem tanto merchan para a Copa América, né? A gente está falando mais em Olimpíada, que está perto também, do que propriamente a Copa América que vai acontecer antes, né, Léo? Muitas dessas seleções, essas copas continentais, digamos assim, é o que dá para elas ganharem, né? No caso da Argentina e do Uruguai também eles comemoraram porque eles ficaram muito tempo de jejum dessa competição, inclusive eles têm mais títulos do que a gente. Só que o brasileiro é aquele negócio, né? A gente só se importa com Copa do Mundo, de resto nada mais tem relevância. A gente até lembra de momentos emblemáticos, como por exemplo o gol do Adriano contra a Argentina e uma Copa América passada que até hoje muito se fala a respeito, mas eu acho que era um contexto no qual as pessoas se importavam muito mais com a seleção do que se importam hoje. Eu acho que independente da minha ou da sua opinião, a partir do momento em que o Dorival fala que ele quer recuperar esse orgulho do torcedor brasileiro para com a seleção, é muito importante você conseguir a vitória, tendo em vista que a sua torcida só se importa se o resultado for o título. Então, acho que é importante a gente ganhar. Eu acho que o torcedor brasileiro não está se importando tanto assim com essa competição, e acho que vai se importar não tanto quanto a gente imagina quando de fato começar, porque vai estar rolando o Brasileirão, no fim das contas o pessoal se importa acima de tudo com seu time, etc. Mas ao mesmo tempo a gente vai ter aí jogos interessantes, de um bom nível e que, repito, claro que as outras seleções elas se importam muito mais, mas eu acho que é importante a gente vencer. A gente até lembra também aí da Argentina, né, que deu uma injeção de ânimo na última Copa América que eles venceram aqui, com golaço do Di Maria, falha do Renan Lodge, e que eu diria que se não fosse aquele título, eles não chegariam ali com aquela mesma moral ali para serem campeões do mundo, né, na última Copa do Mundo. Então, eu acho que sim, tem importâncias diferentes para cada país, para cada torcedor, mas no fim das contas eu acho que se a gente perder jogando bem, desenvolvendo os nossos jogadores, você até falou a respeito de acidentes, né, no processo de convocação, a gente teve muito no último, ao mesmo tempo a gente acaba tendo boas notícias acidentais ali, como por exemplo o Endrick, que de repente alcançou um status de quem sabe ser titular, mas no fim das contas é uma Copa América que eu acho que eu tô muito mais empolgado porque eu gosto de seleção brasileira do que por de fato pensar que o resultado é extremamente importante, etc. Acho que dentro do Brasil a gente tem muitas visões diferentes de se é importante ou não, de se a gente tem que ganhar ou não, mas eu acho que no fim das contas vai ter muita gente reclamando por conta da questão calendário. A gente vai ter muitas perdas aqui no futebol brasileiro por conta dessas convocações.
E eu acho que se a seleção brasileira não ganhar, aí a galera vai ficar ainda mais irritada. Queria trazer aqui um debate importante também. A gente tem o Vinícius Júnior arrebentando aí na Champions League, nessa fase de mata-mata. Muitos acreditam até que ele pode ganhar o prêmio de melhor do mundo. Eu, sinceramente, não me importo muito com essas conquistas, mas claro que eu torço para que um brasileiro consiga vencer esse troféu individual. Porém, uma Copa América ruim, e que é bem possível que ele faça, porque até hoje ele não correspondeu tanto assim na seleção brasileira, pode tirar das mãos dele esse título. Você acha que a Copa América ainda vai ter influência, tendo em vista que o último título de melhor do mundo do Messi teve muita gente colocando o fato dele ter sido campeão da Copa América e, claro, também da Copa do Mundo, na conta para poder votar a favor dele, sendo que nem contava para essa última eleição. Você acha que uma possível Copa América ruim, individualmente falando de algum jogador nosso, isso pode prejudicar ele num prêmio não só de melhor do mundo, mas também no status dele dentro do futebol europeu? Sim, Léo. Referente ao título mesmo, ao peso de uma conquista, ela glorifica a trajetória e o desempenho do jogador como um todo. Então, o que o Cristiano Ronaldo sentiu quando ganhou o primeiro título com a seleção, só ele vai poder dizer. A emoção, né? E nem isso foi uma das grandes influências, porque ele já é, por si só, uma máquina de conquista. Voltando para o cenário do Vinícius Júnior, a gente já sabe que ele é consolidado dentro do Real Madrid, basicamente intocável, né? Obviamente, né, dadas as circunstâncias, tem jogo que o cara não vai jogar porque não vê necessidade, mas ele é basicamente intocável. Ele já alcançou um status muito alto, um sarrafo muito alto no Real Madrid. Isso já coloca ele dentro dos principais nomes para ser o melhor do mundo. Você está no melhor time do mundo e você é um dos principais jogadores do clube, quem não vai olhar para você, né? E a questão, agora falando do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira, eu assino embaixo com o que você falou. Ele não vem desempenhando muito bem. Ele não vem se destacando como ele se destaca no clube que ele joga. Então isso pode acabar tendo ali como influência, não só a parte técnica do Vinícius Júnior na seleção, mas também o que ele vai agregar se o Brasil for campeão. É esse cenário que eu estou tentando imaginar. A seleção brasileira conquista a Copa América, qual foi o papel do Vinícius Júnior nessa conquista? Entendeu? Será que no meio do processo da Copa América ele perdeu a titularidade? Ou será que ele começou mal e veio e foi melhorando e se tornou o principal jogador da seleção no final do campeonato? Então isso pode influenciar muito também. A questão que você trouxe do Messi, dele ter conquistado 2 competições importantes seguidas, pesa, mas porque o Messi já é mais fácil, né? Eu posso dizer assim, ele é mais fácil. O Messi também é uma máquina de conquista. O Messi é o Messi. Ele é muito, muito acima da média. Assim, uma conquista para ele só vai dar um plus, né? Por tudo que ele joga, por tudo que ele representa para a seleção dele, né? A gente viajou lá para a Argentina, a gente sabe que tem cara lá que até fala que ele é o maior jogador da história da Argentina, né? E assim, a gente não pode também deixar isso de lado. Então, para o Vinícius Júnior é muito importante o processo dele se adequar à seleção brasileira, deixar a camiseta mais leve, porque essa camisa pesa, então deixar para ele mais leve e jogar bola. Jogar o que ele sabe jogar o que ele está jogando no Real Madrid. E aí, né, os prêmios individuais, como eu falei, assim como os prêmios em grupo, né, da seleção e os individuais, eles vêm naturalmente. Só glorifica o desempenho que ele teve durante a temporada. Eu vejo mais ou menos assim, não necessariamente eu vejo, mas eu entendo que algumas pessoas vão ver dessa forma. Essa Copa América mais ou menos como um campeonato estadual aqui, no sentido de que se a gente ganhar, beleza, pensa, né, na visão que você torce pro time grande. Mas se perder, sei lá, ser eliminado para uns Estados Unidos, é crise para uma Colômbia e tudo mais. Se a gente perder, por exemplo, o Uruguai, a gente está falando de um Uruguai que está em reconstrução ainda, por mais que tenha muito talento individual. Eu acho que muitas pessoas entendem que é obrigação da seleção brasileira vencer o Uruguai. Se a gente perder para a Argentina, a gente vai estar perdendo para o nosso maior rival. E se perder para qualquer outra seleção, aí o pessoal vai meter a ripa na seleção brasileira. Então acho que a gente está num cenário aí muito delicado e que, sinceramente, eu acho que existe um problema até de planejamento da Conmebol. Eles adequaram para que nesse ano a gente tenha a Copa América junto da Eurocopa. Então a gente vai ter ali, na nossa parte da manhã, tarde, nós brasileiros, né, assistindo ali um futebol de um ótimo nível no continente europeu. Ao mesmo tempo em que à noite a gente vai ter a nossa seleção brasileira que, se não der show, vai todo mundo ficar revoltado. E se a gente ganhar o Peru de apenas 1-0, por exemplo, vão reclamar. Do Equador, de 1 gol de diferença, ou então no sufoco, vão reclamar, vão comparar com o futebol europeu, né? Por mais que tenha aquele memezinho ali do Mbappé de futebol europeu ser mais avançado do que o sul-americano, e no fim das contas a Argentina ter vencido a Copa,
num contexto geral, vai pesar um pouco mais ali a favor do futebol europeu, e a galera vai falar, ó, a seleção brasileira teve dificuldade aqui com a seleção do Equador, imagina contra uma da Europa, por mais que a gente tenha vencido, né, mas foram amistosos, duas seleções europeias top. Então acho que a gente tá numa sinuca aí de bico bem complicada, em que a gente, até para esse torcedor mais exigente e chato, tem a obrigação de vencer, e eu acho que em muitos contextos a gente só tem a perder. Eu acho que o medo do torcedor da seleção é isso que você falou, de acompanhar um futebol muito bem visto no começo do dia, e o medo dele é ver um Brasil e Venezuela 1-1, sabe? E falar assim, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo comigo vendo esse jogo, sabe? Então, assim, é um cenário muito delicado, é um cenário muito cruel para a seleção hoje, né? Porque você disse, se o Brasil ganhar, tanto faz, mas se perder é vexame. Sabe por que eu acho que a gente pensa assim, a maioria dos torcedores? Porque o sarrafo da seleção brasileira, historicamente, é muito alto. Então, a gente é acostumado a ver a camisa da seleção brasileira chegando em semifinal, final de competição. Menos que isso, a gente não se dá por satisfeito. A gente não fala assim, poxa, não deu dessa, mas foi bacana o desempenho. Não, a gente pode ter... O jogo pode ter sido 6-5 para outro time e a gente fala assim, cara... Não era para ter sido assim. Era pra gente ter vencido de 5-0, sabe? Na cabeça do torcedor. Contexto até comparativo, né? Muito engraçado, porque a gente, eu considero a galera que consome futebol assim, vai assistir, 2 a 3 jogos que passarem da Eurocopa de manhã, independente de quem for. Qualquer jogo ali, a gente vai estar assistindo e a gente vai ter aquela sensação de que foi um jogão, muito provavelmente, dependente ali dos adversários. Chega a Copa América, a gente só assiste a seleção brasileira. Então, meio que a gente precisa que a seleção convença. Ninguém, assim, consome uma Copa América ali à noite assistindo no Sport TV, um Uruguai e Colômbia. Algumas pessoas até assistem, claro, assim, quem é mais fissurado, a gente até vai assistir, mas muitas pessoas só assistem Copa América, seleção brasileira. E quando fala de Eurocopa, assiste tudo quanto é jogo. São 3 jogos ali possíveis, 2, para marcar na sua mente você falar, caramba, que jogaço. E logo à noite, você exigir que a seleção brasileira apresente o mesmo. É mais ou menos um pouco ali do fenômeno Champions League, Libertadores ou até Brasileirão, em que de manhã a gente assiste ali, às vezes até 2 jogos de Liga dos Campeões seguidos ou simultâneos ali, vários jogos de alto nível. Aí chega à noite, a gente precisa que o nosso time vá lá na Colômbia ou na Venezuela, pegue às vezes uma altitude e convença. Não só convença, mas vença. E cara, todo o envelopamento assim, da competição também interfere. A gente assiste ali a Champions League com a melhor qualidade, com a imagem boa, estádio legal, gramado legal. Aí chega a noite, aí você vê ali jogadores barrigudos que jogam aqui no futebol sul-americano, a câmera, a imagem horrível, em 360p, aí um futebol feio, um gramado ruim, aí você toma aquele gol ali do Bolívar de fora da... Cara, é tudo, todo envelopamento. Claro, assim, não dá pra comparar uma Copa América que vai ser nos Estados Unidos. A gente vai ter estádios legais, tudo, assim. Mas, cara, esse envelopamento também interfere. E a gente vai ter essa sensação de caramba, a seleção, se não ganhar de 3, eu vou dormir revoltado. E tem passa tarde o jogo. Então a gente vai assistir, a gente vai pensar, caramba, amanhã eu quero trabalhar feliz. Então, é muito complicado. Amanhã eu quero chegar na resenha do meu trabalho e falar, cara, 4-0 tava pouco, hein? Podia ter sido mais. E eu não quero chegar com a sensação você viu o que a gente sofreu contra a Costa Rica? Então, olha isso, até o contexto do que horas acaba o jogo da Eurocopa. Cara, a rodada ali, né, vai acabar, você vai estar saindo do trabalho, por exemplo. Pô, tá leve. Agora o jogo da seleção vai acabar tarde. E pode ser revoltante, você vai acordar no dia seguinte ali... Você pode perder o sono, Léo. Você pode ficar com tanta raiva que você perde o sono. Então, sinceramente, assim, a minha visão dessa Copa América, assim, é que vai ser legal, porque eu gosto de jogos da seleção brasileira, mas quem ali gosta médio ou não gosta, cara, vai ser ruim de todas as formas. E se a gente ganhar, esse cara vai falar, não fez mais que obrigação. Não tem como fugir. É tipo o pai chega no filho e fala assim, eu preciso que você tire nota alta, que eu vou te recompensar. O filho tira 10, ele não fez mais que obrigação, moleque. Então, Na escola é pra estudar, o Brasil tá na Copa América é pra ganhar. Então, é complicado, a seleção brasileira tá numa situação complicada, sem contar isso aí que a gente falou de convocação, né? A gente teve um monte de peça tendo que repor
Então a gente não sabe se o Dorival ele vai voltar atrás com aqueles caras que ele pretendia convocar antes, ou se ele vai com esses que funcionaram, se ele vai testar. Então vamos ficar de olho nesses próximos capítulos, a gente vai falar aqui para vocês no Brasileiragem. Deixa nos comentários a sua opinião a respeito dessa Copa América. Você se importa? Não se importa? Você acha que é obrigação nossa ganhar? Vamos debater aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham deixado o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Não custa nada. Clica no botão que está aqui embaixo. Meta de 10 likes para esse vídeo de hoje. Vou deixar o card aqui para vocês de outros vídeos que a gente fala a respeito da seleção. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado pela sua audiência e falou!